me every night. I love the way you touch me, pull me right. But every day you keep on telling me that I should go, but I'd rather stay with you. I need to hold you, need to touch you right. I miss the way we were before, and everybody knows. Olá, Abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária. Sejam bem-vindos a mais um vlog do canal. Este vlog que sim terá um tema, como eu falei pra vocês. Não sei se vai ter um tema, na verdade. A princípio, a ideia dele era ler livros de romance, porque faz tempo que eu não leio meus romancezinhos e eu estou com muita saudade. Mas assim, por outro lado, eu também sou bem chata pra romances, né? Então vamos ver se eu vou conseguir sustentar essa vibe de tentar ler romances. Mas a princípio está funcionando porque eu comecei a ler Emma, da Jane Austen. E vamos lá, esse livro aqui, gente, foi muito engraçado, porque eu estava com muita vontade de ler ele, principalmente depois que eu vi que ia sair, ou saiu, acho que já saiu, uma adaptação. E aí eu fiquei bastante empolgada, né? E como eu só li Orgulho e Preconceito dela, eu não via a hora de ler outro livro, e então eu escolhi Emma por causa da adaptação. Só que depois que eu escolhi esse livro aqui pra ler, eu vi algumas críticas sobre ele, falando que era o livro mais chato da Jane Austen. Aí eu falei, puxa vida, então minhas expectativas baixaram um pouquinho, né? Só que, gente, esse livro não tem nada de chato, ele é muito, muito, muito legal. Eu tô me divertindo muito com essa leitura. Eu tinha escutado falar que esse livro aqui inspirou o filme As Patricinhas de Beverly Hills, imagina só. Então aqui, só pra vocês entenderem, nós temos a Emma. Ela mora ali numa cidadezinha da Inglaterra pacata, onde não acontece muita coisa, né? E de repente ela se viu sozinha com o pai na sua casa. Ela vem da família ali de maior posição social daquela cidadezinha, né? E primeiro que a irmã dela, que é mais velha do que ela, casou e mora em Londres. E a governanta, ela meio que arranjou ali um casamento muito bom pra governanta. E a governanta então foi embora também. E ela tá sozinha com o pai. E ela tá mais entediada do que nunca. Só que como deu certo a intervenção dela ali com a governanta, e a governanta tá muito melhor depois do que ela fez, ela começou a imaginar então, por que não, né? Por que eu não dou uma de casamenteira, tento ajudar outras pessoas? É então que ela meio que adota a Harriet como sua pupila, né? A Harriet é um pouquinho mais nova do que ela. E começa então a dar uns toques pra ela. A Harriet, ela meio que cresceu num orfanato, mas é um orfanato muito bem conceituado, porque provavelmente ela é filha legítima de um lord, né? De alguém de uma posição social boa ali da sociedade. Então a Emma meio que acolhe ela ali pra dar uns toques então pra ela melhorar ali diante da sociedade e mostrar que ela merece coisa melhor, né? E, gente, a Emma, ela é muito inteligente, mas ela também é arrogante. Eu acho ela uma personagem, assim, maravilhosa e terrível ao mesmo tempo, porque ela julga muitas pessoas e ela toma o julgamento dela como se fosse verdade, né? Então eu sei que em algum momento esse julgamento que ela faz vai gerar muita confusão e eu sei que ela vai se arrepender, sabe? De julgar e de se colocar tão acima assim das outras pessoas, né? Gente, esse livro aqui, ele é uma delícia. Ele é assim, 100% fofoca e futilidades. Mas mesmo assim, eu tô curtindo muito, né? Toda essa situação permeando a Emma e as pessoas dessa cidade. E acho que o mais legal é que, gente, esse livro é um calhamacinho e eu devorei. Eu li ele muito rápido, eu não imaginava. E assim, falta um terço pra eu terminar. E até então, onde eu estou aqui na história, não tem romance, mas eu sei que ele vai fluir em algum momento. E esse é meu tipo favorito de romance, sabe? Quando a gente tem pequenos sinais que ou você consegue captar ou não, eu já consegui captar, e ela trabalha ele bem aos pouquinhos e de repente revela e tem a surpresa. E, gente, se tem algo que a Jane Austen sabe fazer é brincar com as aparências das pessoas, sabe? Então eu sei que tudo que aparenta aqui não é, sabe? Todos os julgamentos da Emma, eu sei que em algum momento ela vai ver que ela tá muito errada e tá muito divertido acompanhar tudo isso, sabe? Minha bateria tá acabando,
Mas vamos lá. Então essa minha segunda experiência com a Jane Austen tá sendo muito legal, muito diferente de Orgulho e Preconceito, mas mesmo assim muito divertida. As características da autora estão presentes aqui, esse lance de brincar com as aparências, a escrita sagaz dela, do jeitinho que eu gosto. Então talvez tenha sido bom eu ter diminuído minhas expectativas, porque eu não esperava que esse livro fosse me divertir tanto, sabe? Eu entrei nele assim de cabeça, sem saber sobre nada, e tô curtindo muito, gente, essa leitura. Muito, muito, muito mesmo. Pra quem curte fofoca, esse livro aqui é um prato cheio. E o que você tá falando? Bem curiosa. Tô curiosa. I'm feeling fine when you hold me, I smile. I need to know and give me one more chance to take it slow, but I'd rather stay with you. I need to hold you, need to touch you right. I miss the way we were before. Olá! Bom, eu iniciei o vlog e meio que parou de supetão porque a minha bateria acabou. E como eu tava bem no finalzinho mesmo, então eu decidi que ia terminar por ali. E eu vim trazer a minha conclusão então sobre esse livro. Não foi um favorito, não é o melhor da Jane Austen. Eu continuo então tendo Orgulho e Preconceito como meu favorito, mas eu gostei muito dessa leitura, gente. Foi um livro que me divertiu bastante, que me fez devorar ele mesmo se tratando de um calhamaço. Algumas previsões que eu fiz assim se concluíram, não vou falar quais. Mas assim, esse é um livro, gente, de fofoca, de confusão, sabe? De futilidades. Pra passar o tempo, assim, é muito bom. Eu acho que eu tava precisando desse tipo de livro, sabe? Que me tirasse da realidade e ficasse assim... Para de fazer barulho. Vem pra cá. Para. Não vai subir lá. Vai. Não é pra subir lá na cadeira. Não é pra subir lá. Você vai acabar com a minha cadeira. Viu? Então acho que eu tava precisando de algo assim pra me tirar da realidade e me fazer ficar preocupada com a vida alheia, com futilidades e fofoca, gente. Quem não gosta de fofoca? Me conta. Então foi uma ótima experiência. Nossa, se esse é o livro mais chato da Jane Austen, o que esperar dos outros, não é mesmo? Porque eu adorei essa experiência. Então, gente, como eu estava nessa vibe de ler romances, eu queria ler há muito tempo um romance contemporâneo. Mas assim, eu tenho um problema com o gênero, porque eu gosto de romance, mas ao mesmo tempo é muito difícil um romance me agradar. Então, gente, eu tenho que procurar assim muito. Eu procurei, eu vi várias resenhas, eu me esforcei bastante, mas eu li um livro que não funcionou pra mim. Mas se você é o tipo de pessoa que ainda quer ler esse livro, saiba que eu não sou parâmetro para livros de romance, gente, porque eu sou muito chata. Eu li, então, A Pequena Livraria dos Sonhos, né, da Jane... Vim, sai daí! Da Jenny Colgan, né, não sei se dá pra ver bem a capinha. E assim, gente, eu não gostei do livro, mas eu consigo enxergar que esse é um livro que tem pontos positivos e pontos negativos. Eu comecei gostando muito dessa leitura. Geralmente é assim com romance, eu começo gostando muito, mas aos pouquinhos, assim, eu não consigo manter meu interesse. E sempre tem algumas coisas na história que acabam me incomodando. Então aqui a gente tem a história da Nina, que ela trabalha numa biblioteca há muito tempo, se eu não me engano, há uns 6 anos, acho que até mais. E de repente essa biblioteca, então, começa a dar alguns indícios ali de que ela pode fechar. A Nina, ela fica desesperada porque... além de ser um lugar onde ela se sente muito bem, ela se sente muito à vontade, esse é o tipo de trabalho que ela ama, né? Ela nasceu para recomendar livros, então ela fica bastante balanceada com isso, mas mesmo a biblioteca fechando, ela ainda tem uma chance de conseguir um emprego, né? Porque eles vão tentar transferir algumas pessoas para um outro setor, é um setor de multimídia, mas assim, é algo que ela vai perder, porque ela sente que ela não vai se conectar com isso, que ela nasceu
para recomendar livros. E aí, o que acontece? Em meio a tudo isso, ela vai num workshop que tá preparando ali a equipe que vai sair da biblioteca para tentar essas vagas, então, para transferir de setor. E nesse workshop lá tem um coach que tenta animar as pessoas e ela acaba se ligando que talvez essa seja a chance dela de finalmente correr atrás dos seus sonhos, né? E que se ela quer trabalhar com livros, ela pode muito bem tentar arriscar ter o próprio negócio, né? E justamente nesse dia ela vê o anúncio de uma van e ela tem essa ideia então de ter uma livraria itinerante, né? Pra levar os livros até as pessoas, né? Só que o problema é que ela tá ali toda idealizando, sonhando com aquela van, mas o anúncio é de um vendedor lá da Escócia e ela mora na Inglaterra. Então ela meio que dá uma murchada, mas a sementinha foi plantada ali, né? Mesmo assim, então ela persiste e em meio a alguns contratempos ela vai pra Escócia não só pra ver a van, mas ela acaba ficando de vez, né? Ela decide recomeçar lá. Então basicamente essa é a premissa da nossa história. A princípio eu me identifiquei bastante com a Nina e ela usa muitas referências de livros, né? Eu tenho certeza que todo leitor vai se identificar e vai ficar muito feliz com algumas referências. Ela se espelha muito em personagens que são muito importantes para nós. Então o começo, assim, até me emocionou bastante. E por ela ser bastante tímida, assim, fez com que eu me identificasse com ela, né? Ah, e algo bastante positivo que eu achei também é que, por exemplo, quando ela tá na biblioteca, existe lá a mulher, ela meio que vai selecionar as pessoas que vão pro outro emprego, né? E ela, assim, é uma secretária bem estereotipada, loira, toda bonita, né? E o que eu acho legal é que a Nina julga muito ela pela aparência, né? Acha que ela é toda fria, calculista. E tem alguns pequenos parênteses ali que mostram, na verdade. E tem... Não, existem alguns parênteses ali que mostra um pouquinho do sentimento da mulher, né? Como que é difícil pra ela saber que mais da metade daquelas pessoas vão pro olho da rua, né? Então eu achei isso muito legal no começo. Eu imaginei que teria mais, mas funcionou mais no começo mesmo. Mas foi um ponto muito positivo pra história. Acho que mais um ponto positivo é a própria Escócia, né? É difícil uma história que se passa nesse lugar não deixar a gente com os olhos brilhando, tanto pela cultura quanto pelo cenário, sabe? Então essa parte também acabou sendo incrível. Mas eu não gostei da história porque eu achei que a gente teve uma grande descaracterização dos personagens. Parece que a Nina começou uma e depois ela se transformou em outra pessoa e eu não reconheci ela. E eu queria ver um pouco mais da evolução dela, sabe? Porque pra ela foi muito importante dar um grande passo. E eu queria ver ela enfrentar essa dificuldade e vê-la crescer. Mas foi tudo muito fácil, sabe? Num dia ela contratou a van, no outro ela já tinha os livros, depois uma biblioteca que ia fechar ela conseguiu o estoque. Eu achei tudo muito fácil, sabe? Eu queria ter visto ela enfrentar um pouco mais de problemas, porque quando você se arrisca, quando você decide recomeçar, você enfrenta problemas. Não que ela não enfrenta, né? O principal problema que ela enfrenta é uma cidade pequena, uma cidade mais conservadora, é enfrentar o machismo. E como a van é gigante, as pessoas olham pra ela toda pequenininha, né? Miudinha, desconfiam que ela não vai conseguir dar conta do recado, né? E principalmente os homens mais velhos que fazem isso com ela. Então ela enfrenta esse problema, mas eu gostaria de ter visto ela enfrentar mais dificuldades e ver a personagem se desenvolver através disso, né? Pra vocês verem o nível da minha chatice, algo que me incomodou bastante foi que, assim, ela comprou a van era gigante, muito maior do que ela imaginava. Tava, assim, há muito tempo sem usar, então tava cheirando feno, porque era de um fazendeiro, tudo. E em um único dia, sozinha, ela foi capaz de lavar a van, de limpar tudo certinho, de reformar, colocar as prateleiras, organizar a livraria, deixar a livraria pronta e ainda por cima pintar, com a ajuda da amiga, o nome da livraria, que é a Pequena Livraria dos Sonhos. Aí eu fiquei meio, what? Eu pensei que ela ia levar um tempo pra conseguir reformar a van e tudo foi tão rápido. Tipo, ela chega num dia, no outro dia a van tá pronta, no outro dia ela já tá vendendo livros e as pessoas já estão indo até ela, tal. Por ela chegar numa cidadezinha pequena, com notavelmente pessoas conservadoras, eu achei que ia ser difícil pra ela se enquadrar naquele local e as pessoas iam ter certa relutância em aceitar ela, né? Eu imaginei que ela ia meio que ter que conquistar as pessoas.
mas também não aconteceu. Então foram várias coisinhas assim que aconteceram em que eu achei muito fácil. O amigo dela que ficou lá na Inglaterra e que conseguiu o emprego que a biblioteca estava oferecendo, se via super infeliz e comentava com ela como que ela tinha sorte de ter recomeçado, de ver ela feliz, porque ele tava super infeliz, estressado. De repente a amiga dela também, o trabalho dela não era bom, só que ela não podia largar tudo com a Nina. E eu acho chato, sabe? Tipo, a vida de todo mundo ser uma bosta só pra provar que por ela ter recomeçado, a vida dela era a melhor de todas. E não, eu acho que o cara poderia ter sido bem, ele se esforçou pra caramba pra conseguir um emprego, então eu não curti disso também. E teve romance, né? Eu também não gostei do romance. Eu acho que ele tinha também potencial, mas não foi bem aproveitado, não foi bem desenvolvido. Eu não comprei a ideia dele, sabe? Eu não me senti atraída pelo romance. Ai, gente, uma coisa muito importante. Teve, assim, uma parte que eu morri de rir, mas assim, ri de nervoso. Porque a ex do nosso mocinho, ela é uma megera. Ela é, assim, uma vilã digna de novela mexicana, gente. Então, tudo de ruim que vem disso, vocês podem imaginar. Rivalidade feminina, ela fazendo todo tipo de coisa desnecessária com o mocinho também, com a Nina. Então, gente, eu achei o cúmulo isso. Eu não gostei. Esse aqui é o tipo de história que tem potencial, que tem alguns clichês, mas que são ruins, gente, na minha opinião. Que não sabe aproveitar. Eu senti lendo essa história que é o tipo de história muito ultrapassada. Quando eu li a sinopse, eu queria saber sobre as inseguranças da Nina, sobre ansiedade, sobre como lidar, você deixar tudo pra trás que você conquistou e recomeçar, porque isso é muito difícil. E eu não vi isso aqui. Eu acho que teve alguns arcos bem desnecessários, que poderiam dar espaço para outros muito mais interessantes. Inclusive, o casal poderia ser muito melhor trabalhado. Eu gostei só que ele demorou pra acontecer, demorou ali pra gente saber quem que era o mocinho. Isso eu gosto, mas depois eu não gostei da forma como ele foi desenvolvido. Então essa história aqui acabou devendo muito pra mim. Eu não fiquei feliz. Pra vocês terem uma ideia, eu amo o Teto pra Dois. Eu acho que aquele é o melhor exemplo de clichê que é atual, que sabe trabalhar assuntos pertinentes e ainda assim consegue fazer a gente suspirar em determinados momentos, sabe? Eu achei que eu poderia encontrar isso nesse novo selo da Arqueiro, que são os romances de hoje, mas eu não encontrei. E eu não sei nem se eu vou dar mais alguma chance pra autora. Eu fico com o pé atrás, sabe, gente? Porque eu canso de me decepcionar com os romances, sabe? Às vezes eu não sei se são um problema meu, se são problemas da história. Provavelmente é mais problema meu, porque a maioria das pessoas gostam muito desses livros. Eu só, assim, não me conecto, não me envolvo com ele. Não estou preparada ainda para desistir do gênero. Se vocês souberem de histórias no estilo Teto pra Dois, assim, vocês me avisem. Ou histórias fofinhas, mesmo, sabe, leves, mas que não tenham coisas assim tão estressantes, sabe? Coisas tão mal trabalhadas. É pra divertir, não estressar. E falando divertir, gente, eu tô lendo o quadrinho Heartstopper, que eu vi nos canais da Luísa Leituras e também da Paloma, que é o Our Bookshelf. Vou deixar os canais delas aqui na descrição. Mas como essa parte já tá um pouquinho grande e eu tô meio estressada porque eu falei desse livro, e Heartstopper, ele me proporciona o sentimento oposto, né, completamente oposto. Eu vou falar pra vocês então, quando a gente voltar pra finalizar o vlog. E eu comecei uma leitura, que eu não sei se eu vou conseguir terminá-la pro vlog, porque ele sai em breve, mas eu vou tentar, que é Verity. Eu estou lendo Verity, gente. Vocês podem imaginar? E eu tô surtando. Então depois eu volto pra falar de Heartstopper e quem sabe falar também sobre Verity com vocês. Até! And everybody knows you feel, and everybody sees
keep on hiding, running away. Olá, vamos então finalizar este vlog. Eu terminei Verity, então, gente, nossa, eu tô muito leitora nesse vlog. Não só Verity, mas outras coisas, eu vou contar tudo pra vocês. E fica até o final porque eu também tenho um recadinho muito importante pra dar pra vocês. Sobre Verity, gente, foi uma experiência muito legal, porque eu tô num grupo de WhatsApp com amigos e a gente definiu, assim, em cima da hora, a ler, e foi uma leitura em conjunto, né? E tem mais. Eu decidi ler em inglês, porque teve uma promoção que eu consegui adquirir o e-book grátis. E eu falei, bom, vamos tentar colocar o inglês em prática e ver como é que ele tá, né? Gente, eu tenho um inglês, assim, básico pro intermediário. E aí comecei, então, a leitura, até que fiquei feliz porque tava fluindo. Essa foi uma experiência ótima pra eu colocar o meu inglês em prática, porque além de estar lendo em conjunto, então se tinha alguma coisa ali que eu não entendia, eu ia lá perguntar pro pessoal, eles me confirmavam. Também foi uma leitura, assim, com muita motivação. Então a gente já criou um cronograma ali meio ousado, de ler várias páginas por dia. Eu sempre ficava um pouquinho pra trás, mas eu tava tentando correr ali pra acompanhar eles. E todo dia a gente discutia um pouquinho, então, sobre a leitura. E, gente, a gente fez tantas teorias pra esse livro, e acho que a gente fez umas 100 teorias. Vou falar mais pra frente sobre o que eu achei do final. Sobre a experiência, é muito legal a gente ler esse tipo de livro em conjunto, né? Livro de thriller, livro de suspense, pra poder debater as teorias. Mas a chance do cronograma flopar é muito grande. Tanto é que chegou no momento todo mundo largou o cronograma e leu antes do combinado. Eu fiquei um pouquinho pra trás, mas eu consegui alcançar eles e participei da discussão final. Então, gente, fiquei muito feliz de ter conseguido ler um livro de inglês em menos de uma semana. Não imaginava que eu fosse conseguir. Mas vamos então à história. Eu tenho um histórico com a Colleen Hoover. Tem alguns livros dela que eu gosto muito e outros nem tanto. Até que, como minhas últimas experiências não tinham sido boas, eu resolvi então dar um tempo, não ler mais nada da autora. Só que aí ela veio e lançou um livro de thriller, né? E foi, assim, um livro super hypado. Não só do Booktube, mas eu acho que da comunidade literária como um todo. Então, eu decidi participar dessa leitura conjunta. Aqui a gente tem a Lowen, ela é uma escritora de thriller e de suspense, né? Só que ela é o tipo de escritora mais reclusa, que ela não gosta de fazer tours, ela gosta de ficar mais quietinha na dela. E ela recebe uma proposta para dar continuidade à série de livros da Verity, que é uma autora, né? E a Verity, ela sofreu um acidente e ela tá nas condições, assim, que é impossível de ela finalizar a série. Então, a empresa que agencia ela, então, selecionou, então, alguns autores, né, que são parecidos, que tinham mais ou menos o mesmo estilo que ela, então, pra fazer uma oferta e eles finalizarem, então, a série dela. Faltava 3 livros pra finalizar. Então, depois desse acordo, então deu certo pra Lowen. Ela aceita ali depois de algumas coisas estranhas, mas ela resolve assinar o contrato através de um pseudônimo, né? Pra não precisar, então, se expor tanto. E ela vai pra casa da Verity pra poder conhecer ali o local de trabalho dela, ver as anotações dela, ver o storyline, ver o que tinha, então, sobre a série, pra ela poder dar essa continuidade, né? E na casa, então, está a Verity, nessas condições aí que eu não vou falar pra vocês qual é, mas ela tá debilitada. E também tem o marido e o filho, né? E a Lowen, ela começa a ver algumas coisas muito estranhas que permeiam essa família, principalmente a Verity. E começa ali tentar descobrir algumas coisas bem tensas. E, gente, esse livro, ele tem muita tensão. É do início ao fim. Parece até que é um livro de terror, porque você fica muito tenso. E é um livro também muito pesado, sabe? Aqui a gente tem algumas coisas bem características da autora, como, por exemplo, a protagonista. A protagonista, gente, eu não gostei dela. Ela é sonsa e ela é igual a todas as outras protagonistas da Colleen Hoover, o que me incomoda um pouco. E também é uma história com muita cena hot, mas muita mesmo, em excesso, sabe? Eu até me incomodei um pouco porque tinha hora que eu cansava, eu falava, nossa, lá vamos nós outra vez, gente, não precisa, eu já vi isso. Então, isso é bem característico da Colleen Hoover.
Mas assim, é uma história bem assim intensa, é uma história com muitos elementos e acho que ela teve uma ótima estreia dentro do gênero de thriller, né? Se fosse pra ler mais um livro de romance da autora, talvez eu não leria, mas com certeza eu leria outro thriller, né? Mas o mais legal é que, como eu tava fazendo a leitura conjunta, pode ser que a gente tenha chegado um pouco certo, mas o plot twist final mesmo, ninguém conseguiu adivinhar, então foi bastante surpreendente. E eu gostei muito da forma como ela finalizou esse livro. Tem algumas ressalvas, mas é algo bem pessoal e que eu não vou conseguir pontuar pra vocês porque seria spoiler da história. Mas eu acho que a experiência como um todo, de fazer uma leitura em conjunto, de ser divertido a gente debater. Eu acho que toda a tensão que esse livro me causou, é um livro pesado, eu nem sei se eu deveria ter feito essa leitura agora. E o final, que foi bastante surpreendente, acho que a experiência final foi positiva e eu dei 4 estrelas pro livro. Então achei uma ótima estreia pra Colleen Hoover pro gênero, espero que ela continue escrevendo mais livros assim. Aí, gente, eu também li finalmente Coragem, esse livrinho aqui que chegou em março, eu mostrei pra vocês no Book Haul, no primeiro e único Book Haul do canal, né? Foi uma cortesia da editora Intrínseca e eu amei demais, gente, essa história. Aqui a gente tem a história da Raina. É uma história autobiográfica, pode ser, porque ela pega algumas situações que aconteceu com ela, mas ela também mescla com algumas outras situações de pessoas que ela escuta falar e ela criou aqui uma história que fala sobre uma garotinha de 10 anos que tem muitos medos, né? Só que chega um ponto em que esses medos começam a afetar a vida dela e ela deixa de fazer várias coisinhas por causa desses medos, né? Então, por exemplo, ela tem uma situação traumatizante com uma virose. Então ela tem muito medo de passar mal, ela tem muito medo de vomitar. Só de ela saber de alguém que tá passando mal, ela já fica toda tensa. Ou se não acontece alguma situação na escola desagradável, ela também vai criando um medo. E, gente, assim, eu me surpreendi com a quantidade de coisas simples que foram tratadas aqui nesse livro. São situações do cotidiano, muito simples mesmo e muito real, porque é assim que a gente cria os medos, né? E a gente precisa falar sobre eles, a gente precisa buscar ajuda pra poder saber como lidar e não deixar eles tomarem conta da situação e isso de repente se transformar em algo pior, sabe? Então eu gostei muito, sabe? É um livro assim pra todas as idades, eu acho, principalmente é um livro infanto-juvenil, como por exemplo, eu tenho um sobrinho de 7 anos que ele já passou por alguns problemas de ansiedade e tem algumas situações aqui que ele poderia se identificar, sabe? E ver que não é um bicho de 7 cabeças, que tem como a gente procurar ajuda, que tem como lidar com isso. E eu mesma me identifiquei aqui com algumas coisas. Então assim, gente, eu amei. Depois de Verity, foi uma experiência perfeita ter esse livro aqui que é leve e fala de coisas tão importantes de uma forma leve, simples, da forma como tem que ser, sabe? Então eu super recomendo esse livro aqui, gente, pra pessoas de todas as idades, mas principalmente eu acho que pra crianças ou adolescentes que estão passando aí por um período de muitos medos, por um período de ansiedade. Então eu amei essa experiência. Eu falei pra vocês também que eu estava lendo Heartstopper, então vamos finalizar este vlog com chave de ouro. E, gente, como eu falei, né, eu comprei o primeiro e-book, mas depois eu baixei o aplicativo Tapas no celular pra dar continuidade, porque a autora disponibiliza os livros grátis, né? Então, se eu não me engano, pra comprar tem até o livro 3, mas lá no aplicativo Tapas ela já postou completo até o livro 4 e começou a postar também o livro 5. E sobre ele a gente tem uma história super fofinha, que é sobre o Charlie, né, que ele é um adolescente. E ele é gay, e ele sofre bullying por isso, né, na escola. Ele é gay, ele é assumido, ele tá ali num relacionamento meio abusivo, porque o mocinho não quer aceitar muito bem o relacionamento deles. Ele quer, assim, se relacionar escondido com o Charlie e não quer assumir porque ele tem outros relacionamentos também. Então a gente conhece
o Charlie a partir do momento que o Nick, que é um mocinho também super popular ali na escola, começa a sentar do lado dele. O Nick joga rugby e os dois começam ali uma amizade muito legal, né? E o Charlie, ele fica surpreso porque o Nick, ele é muito fofo. Ele trata o Charlie super bem. Tem até uma situação em que o Nick percebe que o Charlie, ele corre muito bem, então chama ele pra participar da equipe de rugby e todo mundo fica chocado, tipo, como assim? Você vai chamar um cara que é gay pra participar da nossa equipe? Então, toda essa situação entre eles, aos pouquinhos, o Charlie começa a criar ali um crushzinho, a ficar meio apaixonadinho. A gente vê aí aos poucos esse relacionamento se desenvolver. E, gente, é a coisa mais fofa do mundo. Esse quadrinho também é em inglês e eu super recomendo pra você que quer começar a ler, que tem seu inglês básico, que tem seu inglês pré-intermediário, quer colocar em prática. Eu recomendo porque é muito fácil, eu me surpreendi com a facilidade com que eu consegui compreender. E, gente, é muito fofo, sabe? Toda a contextualização dessa escola, a gente tem um pouquinho das experiências do Charlie e do Nick ali com suas famílias e também com seus amigos. Cada um tem o seu núcleo ali de amigos. E, gente, são situações super fofas. O relacionamento deles é, assim, incrível. E também, gente, pra quem acompanha no aplicativo, ela também disponibiliza algumas mini comics ali que são como se fossem fanfics dessa história, né? Então de tempos em tempos ela coloca ali uma história paralela sobre os dois e é muito legal. Tem muitas referências a Harry Potter. Eu tô, gente, apaixonada por essa história, por esses personagens e pela autora. O nome dela é Alice Oseman, não sei se eu falei certo. O primeiro é esse daqui que eu contei pra vocês. E sério, gente, eu recomendo muito, muito essa série. É o tipo de romance que eu estava precisando, que não me estressa, que me faz suspirar e me faz aprender também, sabe, gente? Então, super recomendo. Eu já comecei a ler o 4º quadrinho deles, porque essa é uma história, assim, que é viciante, mas ao mesmo tempo você não quer consumir tudo muito rápido, porque você tem medo de acabar e você ficar órfão da história e sentir falta dos personagens, sabe? Então, gente, neste vlog eu li demais, mas antes da gente acabar, eu quero dar um recadinho muito importante pra você. Eu preciso conversar com vocês sobre algo sério. Hoje eu vi o vídeo da Tami, da Litera Tami, falando sobre posicionamento, né? Sobre se posicionar contra o fascismo. Eu vou deixar o vídeo dela aqui na descrição desse vídeo, porque é um vídeo muito importante, muito esclarecedor. E assim, quem me acompanha já há um tempo nas redes, eu não sei se eu falo muito aqui, mas eu deveria falar mais sobre isso, sabe que eu sou completamente contra o governo do Bolsonaro. Sempre fui desde as eleições. Lá a gente teve muitos sinais de que a democracia ela estava em risco, né? E mesmo assim teve muita gente que se isentou, teve muita gente que ficou em cima do muro, não sei se era porque não acreditava, não levava tanto a sério. Só que hoje isso deixou de ser uma ameaça e a gente tem fatos que fazem desse governo fascista. Então, gente, agora não é mais o momento de ficar isento, não é mais o momento de ficar em cima do muro. Nessa luta só existem dois lados, o fascismo e o antifascismo. Então você que é criador de conteúdo, que é de alguma forma influenciador, a partir do momento que tem uma pessoa te seguindo, você já é influenciador. Então é muito importante, gente, você se posicionar e não ficar em cima do muro. Porque não falar nada nesse momento é consentir, é estar do lado do fascismo, gente. Então, não querer se aprofundar e falar sobre política, tudo bem, porque, assim, não tem muito sentido, porque tudo que a gente faz é política. O ato de escolher é político, o ato de querer vir falar sobre livros é político, né, gente? Então a gente precisa perder esse medo de falar sobre política, de não querer se envolver nesses assuntos, porque é direito nosso, e é direito nosso também se informar, buscar sempre conhecimento e seguir nessa luta, né, contra o fascismo, porque depois, gente, vai ser muito tarde. Não é só uma questão de opinião, não é uma questão de ideias que não batem. É muito mais sério do que isso, gente. A gente tá falando de fascismo.
Se você não sabe o que é, então pesquisa, e é algo muito sério, tá? Então, convido todo mundo a também se posicionar. Esse é um momento muito importante e a gente precisa se fortalecer, a gente precisa seguir junto, tá? Então, gente, não se isente, se posicione e vamos lutar juntos nessa, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais um vlog de leitura. Fiquei muito feliz de ter realizado várias leituras. Esse foi um vlog super recheado. E eu estou mais do que pronta pra voltar para meus gêneros. Então, o próximo vlog provavelmente vai ter muita fantasia, vai ter muito sci-fi. Tomara! Então, é isso. Se você ainda não é inscrito, por favor, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações do canal. Deixa seu like também se você gostou desse vlog de leitura e compartilha o vídeo com os amigos. Até o próximo!